Boa noite, gente. Aqui é o professor Taylor. A gente vai conversar hoje sobre outro ponto da nossa disciplina, que é a parte de fundamentos de estoque. Nós vamos começar a introduzir esses conhecimentos quanto ao estoque na nossa disciplina, ok? Vamos começar pela parte conceitual, então. Conceitualmente, existem vários autores que falam sobre isso. Eu separei dois aqui que são mais conhecidos na literatura, certo? Então vamos olhar como é estoque, o que é estoque para o Balu, certo? Para ele menciona que estoque nada mais é do que você acumular alguma coisa, ou seja, agrupar, juntar, e o próprio termo de montar estoques, que é estocar alguma coisa. Ele menciona que tipo de coisas, então, ele fala de matérias-primas. Matérias-primas é tudo aquilo que compõe um produto. Suprimento, tudo aquilo que vai ser agregado a um produto, no entanto, ele vai ser consumido durante o uso desse produto. Componentes, partes que podem ser agrupadas para elaborar um determinado produto, ou partes que podem ser substituídas em um produto. E ele fala também de materiais em processo. Nesse caso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que tudo aquilo que está sendo transformado durante o processo, ou seja, você está montando o carro, certo? Enquanto o carro não está completamente montado, disponível para poder circular, ele é um grupo de material em processo, ou seja, ele é uma carroceria junto com o motor, junto com o chassi. E enquanto ele não chegar ao final, ele não é um produto acabado, que é exatamente o próximo item que ele menciona. O que é produto acabado? É o produto pronto para o consumo. Então, não é mais material em processo, ele já está com todos os elementos necessários para que ele se transforme no produto final e que pode ser consumido, vendido por qualquer cliente. Bom, a ideia de produto acabado é também produto final, é isso. E isso surge, segundo esse autor, em vários pontos no canal de produção, aqui a gente está falando de fábrica, e a parte de logística também das empresas. Ou seja, está mencionando que existe estoque tanto nos pontos de produção dentro de uma fábrica, quanto nos pontos que envolvem a questão logística também. Vamos ver a visão de outro autor para a gente poder comparar? Esse autor também, o Slack e Chambers, né, são dois autores bastante famosos. Eles mencionam que, se for sob a ótica de produção, os estoques podem ser definidos como acúmulo de materiais em um sistema de transformação. A gente já viu o que é um sistema de transformação, lembra? É um sistema produtivo, em que transforma matérias-primas em produtos acabados. A gente viu isso no capítulo anterior. Mas acho que deu para ter uma ideia geral do que isso significa, correto? Ou seja, seja de a gente agrupando tudo isso e chamando de recursos materiais, ou seja, a gente definindo que tipo de recursos são esses e em que ponto que eles se encontram, a gente está falando de agrupar elementos durante um processo para que eles sejam utilizados nesse processo. Ok? Então, de forma bem geral, é isso. Alguns exemplos de operação e de estoques nesse processo, nessa operação. No caso de televisores, a gente pode falar das matérias-primas e componentes que vão ser utilizados para compor o televisor. Produto semi-acabado. Qual a diferença entre produto semi-acabado e produto acabado? Um produto semi-acabado é aquilo que está quase pronto. É uma outra forma de dizer produto em processo, certo? Ele não está pronto, ele não pode ser consumido, mas ele já começou a ser fabricado, já está em fabricação. Televisores acabados, aí a gente está falando de produto acabado. E aqui ele menciona outro ponto que é material de limpeza. Na verdade, durante todo o processo de produção, isso acontece em algum lugar, correto? Então, esse ambiente tem que estar limpo. E esse material de limpeza é consumido. Mas é só mais um exemplo. Em um supermercado, a gente pode mencionar os alimentos armazenados, embalagens, material de limpeza. Em um restaurante, os alimentos e bebidas que serão consumidos, todos os utensílios que estão necessários para consumir esses alimentos e bebidas,
os itens de toalete, banheiros e tudo mais, lavabos e material de limpeza. Aqui a gente pode pegar qualquer processo, qualquer operação de produção e levantar quais são esses itens que são estocados. Ok? Vamos à frente? Bem, que impactos tem a gente manter estoques? Eu levantei aqui 2 autores para a gente ver sobre isso. Esse primeiro autor, o Arnold, o que ele menciona? Que os estoques representam entre 20% e 60% dos ativos nas empresas de manufatura, ou seja, nas fábricas. Isso quer dizer o quê? Se você pegar tudo que está dentro da fábrica, em termos de ativo, o que é ativo? Tudo que a empresa detém que tem um determinado valor e ela pode transformar isso em dinheiro, certo? O que ele está mencionando é que de 20% a 60% disso que está lá dentro da fábrica diz respeito a estoque. Claro que isso varia muito do tipo de operação, o tipo de processo, o que está sendo produzido dentro daquela fábrica, certo? Então, e o que ele menciona? Esse valor, esses ativos, esse estoque, ele vai ser convertido em dinheiro em algum momento. Em que momento? No momento que ele vai sendo consumido e transformado em produto acabado. Certo? Então, eu vou pegar lá, no caso do nosso carro, no momento que eu pego e junto a carroceria com a suspensão, nessa suspensão eu coloco os eixos e coloco os pneus, bom, tudo isso estava estocado antes de fazer parte desse nosso produto semi-acabado, que não está pronto ainda. No momento que ele começa a fazer parte disso, ele está sendo consumido, então está sendo transformado em dinheiro, certo? Porque ele vai compor o valor daquele veículo que vai ser vendido mais à frente. Bom, tudo bem. Dado que o impacto de estoque pode ser muito grande, qual é a ideia que esse pessoal nos adverte? Eles nos advertem o seguinte, que a gente tem que tentar reduzir o nível de estoque tanto quanto for possível. Por que isso? Porque se isso significa dinheiro parado, eu tenho que tentar fazer com que esse dinheiro fique a menor quantidade de tempo parada dentro da fábrica possível, certo? Por quê? Porque isso quer dizer que eu vou ter mais, a fábrica vai ter mais dinheiro no bolso do que dinheiro envolvido com estoques. Ok? E isso melhora, em outra forma, o que em administração financeira a gente chama de retorno sobre investimento. O que é o retorno sobre investimento? Você investiu naquela fábrica a R$1 milhão, certo? O retorno sobre investimento é o percentual que você tem como vendas e que remunera o investimento que você fez. Ou seja, quanto por cento desse R$1 milhão, em cima desse R$1 milhão você está ganhando? 5%, 10%, 30%. O que ele quer dizer aqui, em outras palavras, é quanto menor o nível de estoque, maior o retorno que você tem. Essa é a ideia dele, certo? Balu, um pouquinho mais à frente, menciona a mesma coisa. Ele menciona, lógico, que não ter estoques é problema, mas ter muito estoque também é um problema grande, entende? Por quê? Por causa do custo de manutenção desses estoques. Aqui ele menciona um a outro nível de valor, mas são pesquisas diferentes, apenas uma questão de pesquisas feitas em momentos diferentes do tempo, né? Ou seja, uma de 99, de 2004. Se a gente fizer uma outra hoje, dependendo do tipo de fábrica, tipo de produção, vai ser diferente também. Mas a ideia do Balu é exatamente a mesma do Arnold, certo? Então, não é uma coisa interessante você manter um nível de estoque muito alto. Ou seja, se você mantiver um estoque alto, você vai ter impacto no quanto você tem de dinheiro preso em estoque e não disponível na sua mão. Então, por que a gente deveria manter estoques? O que acontece, gente, é que não é possível a gente manter sincronizada a oferta e a demanda. O que é oferta e demanda sincronizada? É dizer que em cada etapa da cadeia de produção, em cada etapa, aquilo que eu preciso necessariamente para produzir está disponível. Então, eu estou montando, vamos supor, uma mesa.
eu preciso que chegue 4 pernas de mesa e um tampo de mesa para que eu possa montar. Bom, mas e se eu tiver tampo, mas não tiver pernas suficientes em alguma determinada fase de montagem? O que vai acontecer? Eu vou ter que esperar que aquelas pernas da mesa sejam produzidas para que eu possa produzir uma nova mesa, correto? Então, como que funciona o estoque nessa fase? Bom, ele funciona como algo que regula o fluxo de material. Como assim? Tá bom, não tem 4 pernas para colocar na mesa agora? Não, não tem. Então busca no estoque. Então eu tenho um estoque maior do que aquilo que efetivamente eu preciso para cada mesa. Por quê? Para evitar que falte material nessa fase de montagem da mesa. E isso funciona com qualquer produção, com qualquer indústria. É a mesma coisa em uma loja também. Se você chegar numa loja e disser assim, olha, eu quero comprar, vamos supor, lápis. Se o vendedor, ou se na loja, o estoque de lápis estiver zerado, ou se você tiver que esperar que alguém distribua ou entregue para você o lápis para que você possa vender no varejo, o que vai acontecer? Você vai perder essa venda, correto? Então a loja faz a mesma coisa com o estoque. Ela mantém um nível de estoque de cada produto para que durante o momento da venda, mesmo que ela não tenha aquele produto sendo entregue no momento correto, ela tenha condições de atender ao cliente. Então vamos olhar aqui alguns fatores que fazem com que esse tipo de situação aconteça, esse desbalanceamento entre oferta e demanda de elementos, né? Então vamos lá. Bom, quanto à oferta, eu posso ter fornecedores que não são confiáveis, ou seja, às vezes ele me entrega no prazo, às vezes não entrega. Eu posso ter problema com qualidade, o fornecedor sempre me entrega, mas nem sempre aquele elemento está nas condições que eu preciso para poder utilizar no meu processo produtivo ou até para vender na minha loja. Existem atrasos por quebra de máquina, ou seja, o fornecedor é bom, ele é confiável, o produto ele tem qualidade, mas alguma máquina quebrou. E aí o que acontece com o que ele produz? Para de produzir. Vai gerar falta onde? Lá na frente, é onde alguém que consome esse, esse elemento, certo? Falta de controle de produção. Aqui é realmente planejamento mesmo. Aqui é o meu fornecedor ou alguma etapa do meu processo produtivo não tem controle suficiente para garantir que o material necessário esteja disponível no momento necessário, certo? Do lado da demanda, o que a gente pode ter? Demanda imprevisível. Vou dar um exemplo muito fácil para vocês. A gente está passando por uma onda de calor muito grande aqui no DF agora, certo? Aqui na nossa região. Então, o que acaba acontecendo? Com certeza a demanda por ventiladores, por ar-condicionado, por sistemas de resfriamento é maior do que normalmente acontece. E essa demanda é previsível? Não. Foi um fator ambiental que fez com que essa demanda explodisse. E o que vai acontecer com quem não tiver esse tipo de equipamento disponível, de produto disponível para vender? Vai ficar sem vender. E o que acontece com as fábricas que produzem esse tipo de material? Bom, ela pode não ter material suficiente para atender a demanda que cresceu naquele determinado momento, certo? Mas, por outro lado, pode acontecer também um outro problema. Eu sou a fábrica, ou eu sou o vendedor, a empresa que vende, e eu não fiz um trabalho adequado de previsão de quanto que as pessoas vão precisar, ou de quanto que os meus clientes vão consumir do meu produto, certo? E aí, em função disso, eu tenho menos ou tenho mais do que eu preciso, certo? Se eu tiver menos, eu perco as vendas, aí eu tenho um custo por falta. Se eu tiver mais, eu vou ter um aumento de custo de manutenção desse estoque. Então, o ideal é que a previsão de demanda seja mais ajustada possível para que você tenha o menor nível de estoque possível. Mudanças no plano de produção. Como assim? Eu tinha na minha fábrica planejado produzir X quantidade de um determinado elemento. No entanto, em função de alguma mudança de tecnologia, de maquinário e aí por diante, eu preciso mudar esse plano, mudar essa quantidade que eu estou produzindo. Isso pode gerar problemas muito sérios em termos de demanda. Ou mesmo
Falta de coordenação. Essa aqui é a parte humana do processo, né? Bom, vamos à frente então? Onde é que a gente pode encontrar estoques dentro de uma cadeia de produção? Bom, nós podemos encontrar isso do lado do fornecimento, seja lá qual for o processo de produção, não interessa, sempre vai ter um fornecedor. Vai ter sempre algum fornecedor. E o que acontece? Esse fornecedor repassa algum material, algum elemento para que a fábrica, para que a empresa que produz aquele produto que a gente está analisando, consiga efetivamente fabricar isso, produzir isso e chegar a um produto acabado, certo? Bem, também teremos estoques aonde? No armazém de distribuição, ou seja, nos centros de distribuição. Na fábrica, quando sai um produto acabado, um produto pronto para o consumo, por vezes ele não vai diretamente para o cliente. É muito mais comum que uma fábrica que atende uma região grande, ela tenha centros de distribuição que agrupam áreas onde ele vai atender, certo? Para fazer o quê? Para que a partir desse centro de distribuição eu consiga atender o meu cliente final, certo? Dentro da fábrica também existem alguns tipos de estoque, como a gente já começou a pincelar isso um pouco antes. Eu tenho matérias-primas em produção, eu tenho produtos em processo, certo? E eu tenho produtos acabados. Qual a diferença deles? A gente já comentou isso. Esse primeiro é o que está chegando da minha fonte de fornecimento, do meu fornecedor. Depois ele começou a ser transformado naquele produto que a fábrica entrega. Então ele está em processo ainda. E uma vez que ele está pronto, ele está acabado. Só daqui é que ele vai para o centro de distribuição e do centro de distribuição para o cliente. Agora tem um outro ponto aqui que eu gostaria de chamar de atenção para vocês também. Vamos supor a situação em que você está aqui no final, certo? Você é o cliente final aqui e você está aqui no seu centro de distribuição, é uma concessionária de veículo, ok? Que ela também funciona como centro de distribuição. E aí o vendedor diz para você assim, olha, eu tenho o seu carro, ok, mas eu vou levar 10 dias para te entregar esse carro, ok? Isso é muito comum, porque ele não tem mais no estoque dele no centro de distribuição, ou seja, na concessionária esse veículo. Então, o que ele faz? Ele pega e aciona a fábrica e diz, olha, fábrica, eu vendi para o cliente fulano um veículo e eu preciso que você me entregue esse veículo até tal tempo. O que a fábrica diz? Tá bom, ótimo, eu vou levar X tempo para poder disponibilizar para você. E ele repassa esse prazo para o cliente. O cliente topou, tudo mais. Deu para entender o cenário? Bom, onde é que eu quero chegar? Esse veículo não vai sair da fábrica para o centro de distribuição? E no centro de distribuição, ou seja, na concessionária, chegar até o cliente? Vai, correto? Então, em um determinado momento, ele está em transporte. Isso aqui a gente chama de estoque também. Porque aquele veículo que saiu da fábrica e não chegou no centro de distribuição, isso não vale só para veículo, vale para qualquer produto, certo? Ainda não está disponível para que o cliente consuma e nem para que o centro de distribuição leve ou ofereça para alguém, certo? Então ele ainda está estocado, só que ele está estocado dentro do transporte. Então ele é um material em processo também, é um estoque em trânsito. E a mesma coisa vale para o outro lado. Quando eu adquiri uma matéria-prima, certo? E essa matéria-prima saiu do meu fornecedor, mas ainda não chegou na fábrica. Ainda é um estoque em trânsito, certo? Então deu para entender essa visão de estoque? Eu creio que está mais fácil agora, né? Vamos à frente então? Sistema de estoque. Para que vocês entendam mais facilmente como é que funciona o sistema de estoque, essa ilustração aqui eu acho que ajuda bastante. Imagina então o seguinte, nós temos aqui uma entrada, um fluxo de entrada de materiais, certo? E esse material, nesse exemplo aqui é água, imagina a água enchendo um recipiente, um reservatório, certo? Ela chega numa determinada quantidade, ok? Determinada por esse registro, ok? Então meu nível de estoque está aqui, ó, hoje. Só que eu tenho dois
duas saídas para essa água. Uma é o fluxo de material que está sendo utilizado, certo? E, do outro lado, um fluxo bem menor, mas existe também, que é o fluxo de resíduo. Como assim resíduo? Nem todo o processo produtivo consome todo aquilo de material que entra dentro do sistema. Vamos pensar assim, vamos pensar naquela tábua de carne lá atrás que eu mencionei para vocês, acho que na outra aula, se não me engano. Mas vamos pensar que a gente está fabricando uma tábua de carne. A nossa tábua é de madeira, ok? Por ser ela tábua de carne de madeira, ok? Não é de vidro, nem de metal, nem de outro material, ela é de madeira. E a gente insere no nosso sistema madeira, ok? Então, nossa matéria-prima principal é madeira. Agora, toda madeira vai chegar pronta efetivamente para se transformar em tábua de carne? Não necessariamente. Provavelmente eu vou precisar fazer algum ajuste no formato, na espessura, alguma transformação nesse material de madeira que entrou dentro do sistema produtivo para transformar isso efetivamente em tábua de carne. Quando eu atuo sobre esse material, o que eu acabo tendo? Eu acabo tendo resíduos, ou seja, sobras desse processo, certo? Em alguns casos, esse resíduo dentro das indústrias é utilizado como um subproduto para outra coisa qualquer. Vou dar um exemplo para vocês. Um subproduto simples e comum desse processo de fabricação de materiais em madeira é a serragem. E a serragem ela serve como combustível, ela serve até para criar um outro produto em que a base agora é a serragem, entende? Então ela é um subproduto do processo. Para esse processo principal em que a gente está construindo tábuas de carne de madeira, ela nada mais é do que resíduo, só isso. Ok? Deu para entender? Então vamos à frente. Bom, todo o sistema de estoque é igual? Não. Nós temos os mais simples até estágios bastante complexos. O mais simples a gente chama ele de monoestágio, ou seja, eu só tenho uma entrada de material, um único ponto de estocagem, certo? E o ponto de consumo disso. Imagina assim, você está numa loja revendedora de material de escritório. O que você tem aqui? Vários materiais entrando, lápis, caneta, régua, borracha, tudo mais. E você estoca tudo isso dentro da loja, certo? E ali você processa a venda. Então o que acontece? O estoque vai sendo consumido ali mesmo, ok? Mas a gente pode ter uma outra forma disso, um pouco mais complexa, em que a gente combina duas coisas. Então agora eu já não tenho mais o estoque já no ponto de venda. Eu tenho um estoque no ponto de venda, aqui, certo? Mas eu tenho um ponto intermediário de estoque anterior em que ele agrupa todas as compras e distribui isso para esses pontos de distribuição local. Então aqui imagina assim, eu tenho uma central e vários pontos de venda. Um exemplo muito fácil imagina a fábrica de refrigerante da Coca-Cola, tipo a Brasal, certo? Então eles recebem material de vários locais, produzem aqui o produto deles, mas tem vários pontos de distribuição onde acontece a venda. Então eles têm esse depósito central abastece os pontos de distribuição que por sua vez realizam a operação de venda. Nesse caso vocês percebem que eu tenho um depósito central, um local de estoque inicial e eu tenho vários outros derivados dele. Essa é a ideia de um biestágio. Mas a gente pode multiplicar isso por vários estágios, certo? E aí a gente tem um sistema de estoque chamado multiestágio. A lógica é exatamente a mesma, certo? A diferença é que você tem várias etapas daquele biestágio, mais do que 2 estágios, essa é a ideia, certo? E no processo escalonado, aqui eu estou falando de indústrias que produzem para outras indústrias, em que uma indústria consome dessas duas que produziu da anterior,
que vai entregar isso para 2 outras indústrias, que por sua vez vai entregar para mais 3 indústrias. Isso aqui é o conceito de cadeia de suprimento, certo? Nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho produtos, tenho entrada, estocagem dele e alguma operação, certo? Todos eles têm, da mesma forma. Deu para entender isso? Acho que é bastante simples. Então, eu tenho desde um sistema em que eu tenho um estágio só, em que eu tenho fornecedores, um ponto de estocagem e uma operação de consumo, até a situação onde eu tenho várias empresas integradas entre si, em que tem essa parte de processo de consumo, tem processo de estoque e tem essa distribuição lá dentro, entre elas. Ok? Vamos à frente então. Existem 2 formas da gente ver tipos de estoque. Uma é sob a ótica da cadeia de suprimento, que é o que a gente acabou de começar a introduzir. Vocês já estão vendo isso em outra disciplina? Eu tenho visto, acho que é o professor Patrick que está dando isso, certo? Mas vamos ver aqui então os tipos de estoque sob a ótica da cadeia de suprimento, ok? Então, sob a ótica da cadeia de suprimento, nós temos o estoque de segurança. Para que serve o estoque de segurança? A gente usa para reduzir o impacto de incerteza de demanda. Lembra que eu falei antes da questão de que é difícil a gente manter o sincronismo entre oferta e demanda? Que por vezes, quando a gente precisa, falta. E para evitar essa falta, eu tenho que manter um estoque para, no momento que falta, eu ter o que consumir. É exatamente isso. Esse estoque que a gente mantém chama estoque de segurança. O estoque de ciclo, ou seja, esse é uma ou mais etapa de operação, não tem capacidade de fornecer todos os itens. Então, o que ele faz? Ao mesmo tempo. Então, ele atende a demanda média durante o tempo de reabastecimento. O que eu quero dizer é o seguinte, esse aqui não é um estoque para segurança. Esse aqui é o estoque em que eu utilizo para... Já está previsto eu consumir uma determinada quantidade em um determinado período. Então, o que eu faço? Nesse período, eu mantenho esse estoque e chamo esse estoque de ciclo. Ciclo de produção. Essa é a ideia. Estoque de antecipação. Aqui é diferente desses. Esse primeiro é no caso de existir algum problema. Esse aqui é quando eu estou produzindo e eu sei que aquela produção leva um determinado tempo e eu preciso manter estoque para que aquele tempo que a operação leva, ele tenha o que consumir. Nesse caso aqui, é para evitar problemas de fornecimento. E também para evitar quando tem alguma variação muito grande entre demandas que podem ser previsíveis. Isso aqui eu geralmente utilizo quando? Eu utilizo quando eu tenho alguma demanda sazonal. Imagina assim, chegou o verão, o que acontece como eu falei para vocês, o consumo de ventiladores e outras coisas do gênero. Eu sei que isso vai acontecer, que a demanda vai aumentar. Então, o que eu faço? Eu me antecipo e compro um pouco mais das matérias-primas que eu preciso para produzir meu produto, para que ele esteja disponível nesse momento sazonal, onde a demanda aumenta. Estoque do canal de distribuição. Esse aqui é o estoque que fica entre a fábrica e o ponto de consumo. Eu mostrei para vocês naquela figurinha antes, lembra? Quando saiu da fábrica e não chegou ainda ao cliente, ela está no meio do caminho, ela está no centro de distribuição. Ou está, no caso do veículo, dentro da concessionária, certo? E o estoque obsoleto. Esse obsoleto, ele é basicamente aquilo que perdeu validade, aquilo que está com problema, com defeito, um item que não se usa mais, ou um item até que foi roubado. Isso pode acontecer, tá? Vamos à frente, então? Uma outra visão de estoques, ou seja, de tipos de estoque, é a visão contábil. Aqui a gente está falando de dinheiro, certo? Então a gente está dizendo que, os autores dizem que existe o estoque de material, é o tipo de item de processo de transformação em produto acabado. Aqui eu tenho materiais diretos e indiretos. O que eu quero dizer material direto e indireto? Material direto são aqueles materiais que eles são diretamente ligados ao produto, são consumidos durante a produção do produto, certo? E os materiais indiretos são aqueles que são consumidos ao longo do processo de produção,
mas não necessariamente são consumidos pelo produto. Como assim? Se eu estou produzindo aquela nossa... A gente até deu exemplo antes. Se eu estou produzindo a nossa tábua de carne lá, o material direto é tudo aquilo que é madeira que eu utilizo para construir a nossa tábua de carne de madeira, é um material direto. Mas eu não uso também material de limpeza? Uso. Então, nesse caso, material de limpeza é necessário para manter a fábrica ou a nossa empresa limpa, pelo menos, né? Ainda mais agora em tempos de pandemia, mas não é um produto, um material que eu vou usar diretamente na tábua de carne, mas eu vou usar no processo produtivo ou para manter o processo produtivo, ok? Materiais de produto em processo, aqui tem muito a ver com a situação do que está sendo efetivamente produzido, ou seja, durante o momento da produção. Lembra que eu falei para vocês? Olha, enquanto eu pego lá os itens, eu começo a agrupar os itens que compõem um veículo, chassi, suspensão, carroceria, motor. Enquanto eu estou montando isso, eu ainda não tenho um produto acabado, correto? O que eu tenho? Eu tenho um produto em processo. Essa é a ideia. E o outro tipo de estoque é o produto acabado. Qual a diferença do produto acabado para o produto em processo? O produto acabado já tem o produto final pronto para o consumo. Eu só tenho que fazer o quê? Levá-lo até o item de revenda, certo? E quando eu estou levando esse estoque ou esse produto até o item de revenda, enquanto eu estou transitando, enquanto eu estou saindo do ponto que fabricou até o ponto que vai ser consumido, mesmo que seja no distribuidor, como o caso que eu falei para vocês do veículo lá na concessionária, ele está em trânsito, eu tenho estoque em trânsito, que é o que eu mencionei para vocês no outro desenhozinho. E também eu tenho estoque em consignação. O que é isso? É aquilo que eu produzi, coloco à disposição para alguém vender no centro de distribuição, alguma coisa assim, mas aquele produto ele vai ser devolvido para mim, caso ele não seja vendido até um determinado período. Ok? Deu para entender a ideia? Então, é muito parecido com o que a gente viu naquela figurinha lá da... Então, uma outra forma da gente ver tipos de estoque é do tipo de estoque que a gente viu antes na questão contábil. É interessante que é essa figurinha aqui. Então, o que ele mostra para mim? Bom, eu tenho no fornecedor o estoque de matéria-prima. Tenho dentro da indústria, uma empresa que está transformando esse produto, essas matérias-primas em um produto final. Eu tenho material em processo e tenho produto acabado, certo? Quando eu saio dali, eu chego lá no ponto de distribuição, eu tenho estoque também aqui dentro. Lembra? Aquele estoque no ponto de venda e no final eu tenho lá no varejista, ok? Deu para entender a ideia? Eu acho que essa figura é muito boa para isso. Bom, tipos de demanda. Tipos de demanda é uma outra forma da gente ver essa questão da demanda por estoque. Basicamente, o que é isso? Bom, é a forma como controlamos o nível de estoque, ela é influenciada por alguma coisa. Que coisa? Pela natureza de como aquele estoque é consumido. E o consumo do estoque a gente chama de demanda. E a gente pode entender que a demanda ela tem dois tipos. Uma é a demanda independente e a outra é a demanda dependente, ok? Aqui, nessa figura, acho que fica bem mais fácil de entender. Vamos pensar assim, vamos começar da demanda independente. A demanda independente, ela é independente de quê? Independente do processo, independente da empresa que está produzindo, ela é dada pelo mercado, porque ela é influenciada pelo produto final. Essa é a ideia. Então, ela não depende de você ter os recursos disponíveis para chegar a esse produto final. Normalmente, como é que funciona uma previsão de demanda, que é basicamente o enfoque aqui? Eu tenho que saber quanto que eu preciso ter em um determinado momento de um determinado produto final para, a partir de como eu sei de que forma aquele produto é montado, saber o que eu vou precisar em termos de matéria-prima. Então, a demanda do produto final ela é independente, não depende do meu processo. E a demanda da matéria-prima? Ah, sim, essa é dependente. Por quê?
Porque se eu vou precisar das matérias-primas de 1 a 9 em cada um desses processos para poder chegar ao meu produto final, a demanda dessas matérias-primas depende de quantos produtos eu vou produzir. Deu para entender a ideia? Ou seja, eu tenho que saber o quanto que eu preciso produzir no final, ou seja, quanto que eu vou vender para alguém, para, uma vez que eu sei como esse produto é montado, identificar qual vai ser a demanda das matérias-primas para que esse produto exista. Essa é a ideia. Então, no nosso caso, o que a gente está dizendo é, eu tenho que saber essa parte aqui para poder definir essa parte aqui. Por quê? Porque a demanda por matéria-prima depende da demanda por produto final. E a demanda por produto final, ela é independente do quanto você tem de matéria-prima. Entendeu? Em outras palavras, é dizer assim, ó, não é porque você tem a matéria-prima para produzir um produto que esse produto vai ser vendido. É isso. Entenderam? Então, eu preciso saber o quanto que eu vou vender para, a partir disso, saber quanto que eu vou ter que ter de matéria-prima para produzir aquele produto que eu vou vender. Ok? Vamos ver um outro exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, o que eu tenho? Bom, eu tenho serviço de troca de pneu, como sendo uma demanda independente, certo? Por quê? Não interessa se eu tenho ou não o pneu, eu vou ter que precisar trocar, independente de saber se eu tenho ou não. Aí a revenda de pneus vai, a partir dessa demanda, tentar identificar o que ela vai precisar utilizar para que a demanda da loja de pneus para a fábrica de pneus que vão ser utilizados em carros, que vai ser montado, que vai ter serviço de troca, seja lá o que for, saiba quantos pneus ela vai precisar montar. Então, esse aqui é independente da quantidade que eu tenho lá na fábrica disponível de pneus. Ou seja, as pessoas querem comprar sabendo se tem ou não, independente se tem ou não isso disponível na fábrica. A fábrica que tem que se adequar para ter a quantidade de elementos necessários para atender a essa demanda. Ok? Essa é a ideia. Vamos em frente? Tipos de demanda independente. Bom, aqui eu estou dizendo o seguinte. Lembra do que é a demanda independente? Aquela demanda pelo produto final, que independe do quanto eu tenho de matéria-prima. Então, ela pode ser uma demanda permanente, ou seja, sempre eu vou precisar ter disponível determinada quantidade daquele produto, porque ela sempre é consumida com frequência. Isso acontece muito com produtos que são comuns em termos de consumo. Vamos pensar assim, a quantidade de arroz que eu tenho que ter disponível para poder vender. Bom, arroz e feijão é a base da alimentação do povo brasileiro. Então, sempre vai ter demanda por arroz, sempre vai ter demanda por feijão. Isso acontece. Então, isso é o que a gente chama de demanda permanente. Agora, vamos pensar no caso agora que eu falei para vocês, desse surto de calor que está acontecendo agora na nossa região. Então, esse é um exemplo simples para a gente entender o que é demanda sazonal. É uma demanda que acontece em um determinado período. Eu sei que essa época entre agosto e outubro, novembro, é uma época muito quente. Então, se eu sei que é uma época muito quente, isso vai acontecer sempre nessa época. Logo, a demanda por produtos que são consumidos nessa época é sazonal. É a mesma coisa que a gente pensar ao contrário. Vamos pensar assim, essa é uma época de venda de guarda-chuva? Não, é uma época que não se usa guarda-chuva. Mas quando chegar a época da chuva, lá por janeiro, dezembro, para frente, o que vai acontecer? Eu vou vender muito guarda-chuva porque sazonalmente eu sei que naquela época esse produto é bastante consumido. O que é demanda irregular? A demanda em que eu não tenho um parâmetro para poder dizer efetivamente como prevê-la facilmente. Isso acontece muito em situações esporádicas, tipo, nós tivemos racionamento há algum tempo, certo? Nesse momento de racionamento,
um dos produtos que foi bastante consumido foi caixa d'água. Mas normalmente as pessoas comprariam caixa d'água não mais do que aquilo necessário para as construções que estão sendo feitas ao longo do tempo. Mas devido àquela situação de, de falta de água e de necessidade de racionamento, de você guardar água, isso aconteceu. Isso aconteceu agora mesmo, com a pandemia, com a questão do álcool em gel. Normalmente as pessoas comprariam tanto álcool em gel ou máscaras como agora? Não. Então, isso não é uma demanda que dá para você prever. Ela não é permanente, ela não é sazonal, acontece ao longo do tempo. E é uma demanda que não tinha como ser prevista, logo ela é irregular. E o que é demanda em declínio? Demanda em declínio é o seguinte, eu tenho algum produto ou alguma coisa que está deixando de ser consumido ao longo do tempo. Um exemplo muito simples disso é o cigarro. Ou seja, o governo tem investido bastante na propaganda para desincentivar o consumo de cigarro, certo? Então a demanda por cigarro está em declínio, certo? Deu para entender a ideia? Então vamos à frente. Bom, conforme esse tipo de demanda, existem ações que eu tenho que tomar quanto ao meu estoque. A gente está falando especificamente de ressuprimento. O que é ressuprimento? Comprar, ou seja, reabastecer o estoque, certo? Quando eu estou falando de demanda permanente, eu preciso de um ressuprimento contínuo e periódico, porque eu sempre vou ter consumo daquilo. Quando eu estou falando de demanda sazonal, aí eu tenho que ter uma previsão de demanda acurada, ou seja, boa, para quanto que isso vai ser consumido ao longo do tempo, ou seja, no futuro. Quando eu estou falando de demanda irregular, bom, esse está amarrado à previsão de vendas. Então, geralmente, eu não consigo prever isso antes, mas eu consigo sentir quando isso acontece. Vamos supor assim, quando a pandemia estourou e que foi recomendado que todo mundo higienizasse as mãos com álcool em gel e usasse máscara de proteção, o que aconteceu? Aconteceu que você, a partir do início desse comportamento, você começa a entender que aquela demanda é necessária. Então você vai lá para o seu estoque e começa a comprar muito mais para poder atender a necessidade dos seus clientes. E quanto à demanda em declínio, a ideia é você conseguir prever a demanda de forma que você consiga adequar a seu processo de compra àquela redução da demanda que está acontecendo ao longo do tempo. Entenderam? É isso. É bem simples, ou seja, é você reagir ao comportamento e agir conforme o tipo da demanda se comporta. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. É importante ter isso para cada produto. Então, quanto mais produtos, quanto mais SKUs você tiver no seu estoque, mais complicado esse processo. Mais à frente a gente vai falar sobre como esse processo pode ser automatizado, tá? Porque ele, de forma manual, ele é bastante complicado quando você tem uma quantidade muito grande de itens. Bem, a gente falou que existia demanda independente, mas que também tinha demanda dependente, lembra? Aquela que depende, aquela relativa aos materiais que eu vou adquirir e que depende do quanto que vai ser produzido do produto final, certo? Então eu tenho dois tipos, vertical e horizontal. A vertical é tudo aquilo que está ligado diretamente ao produto final. E a horizontal é aquilo que é um acessório do produto final, mas que é necessário. Ou seja, o produto existe sem aquilo, mas é necessário. Vou dar um exemplo fácil. Nesse primeiro caso, vamos supor que eu estou falando de peças que eu vou utilizar para montar o carro. Ok? Tranquilo. E nesse caso, eu estou falando, vamos supor, de extintor de incêndio ou de manual do veículo. O veículo funciona sem ter extintor de incêndio, sem ter manual? Funciona. Mas ele ainda não é um produto acabado lá no final, porque ele precisa desses acessórios para chegar ao ponto de venda. Por uma demanda legal, por alguma coisa exige que esse acessório tenha que fazer parte daquele produto final. Ok? Deu para entender? Bem, por que estoque é importante, gente? Bom,
A gente já falou antes, né, que estoque é necessário e tudo mais, e ele é um problema, mas ele também é importante. Porque a gente costuma ver uma variação muito grande disso em função do tipo de empresa, certo? Dependendo da empresa, o estoque é uma coisa menos necessária. Você consegue trabalhar com estoque bem menor. Mas, dependendo do tipo de empresa, da quantidade de itens que você trabalha, essa importância acaba sendo maior. Então, a demanda, a importância de estoques para uma empresa varia de empresa para empresa. Então, vamos dar uma olhada em como é que isso está organizado? Vamos pensar assim, ó. Um varejista. Bom, eu tenho aqui 14% do aquilo que eu invisto está ligado a vendas, com estoque. O que é 45% quanto ativo circulante? O que é ativo circulante? Todos os itens de maior liquidez, conta a receber, estoque e por diante. 20% no varejista diz respeito a ativo circulante mais instalações e equipamentos. O ativo total. Então aqui eu tenho vendas mais ativo circulante, que faz ativo total. E aqui eu tenho a rotação do meu estoque. E aí, então, eu estou dizendo o seguinte, que o meu estoque gira no varejista, de forma geral, entre 4,3 vezes ao mês. Essa é a ideia, certo? Bem, quanto mais gira isso, quanto mais gira esse estoque, quanto maior é o impacto que eu tenho nisso aqui, ó, mais importante é o estoque para mim. Então, isso quer dizer o quê? Que num distribuidor de alimentos, o giro dele é mais alto que num distribuidor, numa varejista, e aí então o estoque para ele é mais importante. Tipo isso. Se eu vou falar aqui, vamos supor, de material de construção, eu coloco muito material aqui, mas eu tenho um giro baixo. Então, se eu tenho um giro baixo, o estoque é menos importante para mim. Quanto maior o giro, maior a importância do estoque para esse tipo de empresa. É mais ou menos isso. Fica mais fácil de entender dessa forma. Bem, o que tem de positivo em ter estoques? Bom, o primeiro ponto é que a gente melhora o nível de serviço. O que é nível de serviço? Nível de serviço é o quanto eu consigo atender a necessidade do meu cliente, dentro daquela expectativa que ele tem, do que ele precisa. Também eu consigo incentivar economias de produção. O que é economia de produção? Uma vez que eu consigo produzir mais em menos tempo, eu gasto menos, o custo acaba sendo menor. Também economia de escala e também no transporte, uma vez que eu tenho que eu posso pegar e gastar menos com isso. Uma vez que eu tenho estoque, eu estou prevenido quanto ao aumento de preços. Como assim? Vamos supor que você tem lá um material estocado que você comprou por R$10. Houve uma falta no mercado agora e esse material explodiu para R$30. Você ainda pode manter o seu preço porque você comprou sua matéria-prima a R$10. Deu para entender a ideia? E também ele serve para proteger de incertezas na demanda e também do tempo, ou seja, não só da variação de demanda, mas quanto tempo leva para obter esse item, certo? Porque não adianta, eu posso ter a demanda frequente, mas num tempo muito longo, que não atende à necessidade do meu cliente final. E também para evitar problemas de contingências, falta por algum problema, ok? Por outro lado, nem tudo são flores, né? Existem pontos contra o estoque, sempre vão existir. Primeiro é que eles são considerados desperdício, dinheiro jogado fora. Por quê? Enquanto o produto está estocado, ele não está sendo consumido. Ele está parado efetivamente, certo? E se ele está parado lá, significa dizer que ele é um dinheiro que está preso. Essa é a ideia, por isso desperdício. Quando eu mantenho estoque, manter estoque, ou seja, guardar os produtos, ter esse produto estocado, todo o trabalho, todo o tratamento que é necessário para administrar o estoque, não faz com que o custo direto não atribua um valor direto ao meu produto final e não traz nenhum benefício diretamente ao produto final da empresa. Porque o produto não está ligado, enquanto ele está no estoque, ele não está no produto final. Ele está parado aguardando o momento de
compor o produto final, ok? E outra coisa também é o seguinte, nível elevado de estoque faz com que as pessoas não se preocupem tanto com o erro. Como assim? Pode ser que você tenha comprado uma matéria-prima muito barata, certo? E ela não tem um nível de qualidade adequado. Se ela não tem esse nível de qualidade adequado, o que você faz quando você pegou uma peça e vai tentar utilizá-la no produto final? Você só substitui porque tem no estoque. Então, ter no estoque faz com que você não esteja tão preocupado em comprar uma peça ou uma matéria-prima de uma qualidade melhor, porque você sempre tem disponível para substituir. É isso que ele quer dizer aqui. Ok? Então vamos lá, vamos à frente. Custo de estoque. Bem, existem 3 categorias diferentes de custo de estoque. Custo de manutenção, ou seja, de manter o estoque, custo de adquirir o estoque e custo de não ter estoque. Ok? Vamos olhar cada um deles? Bom, custo de manutenção. Aqui a gente vê uma comparação bem interessante. Quanto à armazenagem. A armazenagem é quando guardar, manter o estoque guardado. Quanto mais estoque, mais área necessária para guardar, mais custo com aluguel, com imóvel, ou seja lá o que. Aqui eu estou falando de manuseio. O que é manuseio nesse caso? É lidar com o estoque, ou seja, pegar uma peça do estoque, colocar no estoque, tirar do estoque. Então, quanto mais estoque, mais pessoas e equipamentos são necessários, mais custo de mão de obra e equipamento. Perdas. Aqui eu estou falando de perder itens que estão estocados. Ok? Quanto mais estoque, maior a chance de ter perda, maior o custo dessas perdas. Produto estragado, roubado, obsoleto, fora da validade. Quanto maior o estoque, acontece? Maior a chance de você ter produto obsoleto. Maior o custo decorrente disso. Roubos, furtos e outros danos. Quanto maior o estoque, maior a chance dos produtos serem roubados, furtados e aí por diante, maior o custo decorrente disso. Deu para entender a ideia? Existe como calcular isso também, tá? Mas a gente não vai falar sobre isso nesse momento. Custo de compra, a gente falou antes, certo? Bom, o custo de compra diz respeito a quê? Custo de processar o pedido no departamento de compra, ou seja lá o que for. Ou seja, quanto mais pedidos você tiver, mais gente, mais processos, mais materiais você vai ter no departamento responsável por esses pedidos, por essas compras. Quanto maior o seu estoque, certo? Maior vai ser o custo com o pedido. Ou seja, mais vezes eu vou acionar o meu fornecedor e mais pedidos eu vou fazer, porque eu tenho que manter aquele estoque no nível X. Quanto maior o estoque, maior o custo de preparação de produção ou manuseio para atender a um determinado lote solicitado. Eu quero dizer o seguinte, olha, eu preciso preparar aquele produto para entrar na produção. O produto, quando ele é adquirido, uma matéria-prima, ela vem embalada, adequada de uma determinada forma para o transporte dela até o local onde ela vai ser consumida. Mas isso não quer dizer que ela já está pronta para o consumo. De forma geral, você tem que preparar isso, tirar da embalagem, colocar no lugar correto, para depois efetivamente ser consumido, ok? E isso gera um custo. E o custo de manuseio em si e a verificação quanto à qualidade e tudo mais, né? Isso são custos ligados à compra, ou seja, a requisição de estoques. Deu para entender, gente? Então aqui eu tenho a breve bibliografia que a gente usou para isso, ok? E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido legal essa parte e que isso ajude vocês a entender melhor esse conteúdo, tá bom? Então a gente se vê mais à frente. Um grande abraço, até mais.